Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Senhor reservou para nós, os que estamos vivos, podermos desfrutar da tua presença, da presença dele aqui na terra, né? Podermos desfrutar da palavra dele como um tesouro, escavar mais profundo à procura da grande riqueza do conhecimento da glória de Deus. Amém? Bem-vinda, minha querida Ivonete, bem-vinda, Sossô, minhas alunas amadas no meu coração, minhas amigas. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs, sempre presentes, né? De dia, de noite. Deus abençoe, boa noite. Mais um dia, né, gente? O Senhor nos guardou até aqui. Acompanhei minha mãe, né, que passou por uma pequena cirurgia, mas ela tá bem, uma cirurgia de reparação, ela tá bem. E o Senhor abençoou que deu tudo certo. Orem, por favor, pela recuperação dela. Amém? Nós vamos meditar hoje no maior capítulo da Bíblia. Vou tentar ser breve, em nome de Jesus. E depois em outros 5 capítulos. Eu preparei até o 130, mas eu pensei, é melhor ir até o 125 e deixar 10 para amanhã, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser sábio, que a gente tem que ser pessoas prudentes. Então, por que falar de 10 capítulos mais o maior hoje e deixar só 5 pequenininhos para amanhã, né? Então, a gente vai desmembrar aí a leitura de sexta e vamos falar hoje da leitura de sábado e domingo e amanhã da leitura de segunda e terça, ok? Bem-vinda, minha querida Dona Piedade, bem-vinda, Dani, que Jesus abençoe vocês, obrigada pela companhia, como é bom estar aqui com vocês, Deus o sabe, do prazer que a minha alma sente em estar aqui falando da palavra acompanhada de tão boas companhias, obrigada, viu? Então vamos lá. Capítulo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Parabéns, você que terminou. Você leu um capítulo com 176 versículos. Uma obra-prima poética, totalmente centralizada na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus pro cristão, pro crente em Cristo Jesus? Qual é a importância que nós devemos ter com relação à palavra? Qual é o nosso sentimento com relação a ela? O que é a palavra no sentido de importância na vida do cristão? Esse capítulo vai deixar bem claro. Não apenas isso, mas também esse capítulo vai demonstrar nós vamos ver que ele vai apontar para quem? Para aquele que é a própria palavra. Ele é a palavra viva que é Jesus Cristo. E a centralidade de Cristo na vida do cristão. Amém? Então, uma coisa interessante sobre o capítulo desse Salmo 119 é que ele é dividido em 22 estrofes e cada estrofe tem 8 versículos e cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então começa com Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Eu não sei falar hebraico, então eu tô falando aqui do jeito que se lê, né, no português. Só um minutinho, gente. Perdão. Só pedindo aqui uma direção pro meu marido. Então, cada uma dessas estrofes vai ser ali em ordem alfabética. É lindo, gente. Só Deus poderia, com sua infinita sabedoria e alguém, um escritor inspirado por Deus, escrever de uma forma tão linda esse poema. Então, ele começa assim, né? E todos os versículos desse salmo, com exceção de 3 apenas, todos os versículos têm uma palavra que, no seu significado, vai indicar a palavra de Deus que nós entendemos, né? Que é essa Bíblia que nós temos hoje, esse conjunto de livros que nós consideramos sagrados. Essas palavras, elas vão ser como? Elas aparecem em 10 termos. Elas podem aparecer como lei, preceitos, testemunhos, estatutos, decretos, juízos, mandamentos, veredas, caminhos, palavra. Todos os versículos desse salmo, com exceção de apenas 3 do 176, tem uma palavra que denota, que vai simbolizar, que vai significar
essa verdade que nós temos, que Deus deixou para nós, aqueles que creem nele. Amém? São as letras do alfabeto grego. Deixa eu mostrar pra vocês como tá na minha Bíblia. Eu não sei como é que tá na Bíblia de vocês. Ó, então ele começa aqui com Aleph, e aí depois vem Bet, Gimel, Dalet. Algumas Bíblias vai fazer essa distinção, tá vendo? Tá meio escura aqui a cozinha. Dessas palavras do grego, dessas letras, quer dizer. Então ela vem, a Joy sempre participando, né? Joy, por favor, não é o seu tempo agora. Então, ela vai conter essas 22 letras do alfabeto hebraico. Cada uma delas começa, né? Começa-se a estrofe com essa letra. Cada estrofe tem 8 versos. Cada um dos versos tem... cada um dos versos, dos versículos, vai ter uma palavra simbolizando a palavra de Deus, tá bom? E aí eu vou falar de alguns versículos que chamaram a minha atenção, mas eu também deixei marcado aqui enquanto eu li algumas palavras que são verbos deixados para nós em detrimento à palavra, o que nós devemos fazer, como nós devemos sentir com relação à palavra. Deixei só alguns, tá? Obedecer, guardar, ter prazer, praticar, entender, ansiar, buscar, falar dela, meditar e crer. Todas essas palavras demonstram o que nós devemos sentir com relação à palavra de Deus. E tudo isso o salmista, né, não fala quem que foi o criador, né, quem é que foi o autor, não fala se foi Davi, se foi os filhos de Corá, mas nós sabemos que o autor mesmo é o próprio Espírito Santo. Só o Espírito Santo poderia fazer uma obra tão linda como essa, né? O capítulo de Salmo 119 começa falando como são felizes, como são bem-aventurados os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os preceitos e o buscam de todo coração. Aí vai falar que essas pessoas não praticam o mal, não ficam envergonhadas. E aí o salmista começa a agradecer a Deus pela palavra de Deus, sempre com uma palavrinha que fala da palavra de Deus em todos os versículos, né? Os únicos versículos que não tem uma palavra que vai se referenciar à palavra de Deus é o 90, o 122 e o 132. Paz do Senhor Jesus, Kênia, seja bem-vinda, minha querida. Nossa querida irmã Palmira também, que honra estar com você aqui, viu, irmã Palmira? Que bênção, obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe, sua casa, em nome de Jesus. E a Cacá também entrou, sejam todas bem-vindas, a Kênia, querida, Deus abençoe vocês, viu? Nós estamos meditando no Salmo 119. Então como essa live tem por objetivo falar de princípios práticos da palavra de Deus, eu marquei alguns versículos que me chamaram a atenção. Eu sei que se você já leu, com certeza versículos diferentes vão chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo vai aplicar a palavra para aquilo que você precisa, né? Então a gente vai ter essa palavra viva, que vai transformando, nossa mente vai se abrindo para a gente poder ir captando nuances diferentes dessa palavra para que o Espírito Santo nos ensine algo novo, sempre. Por isso que essa palavra ela é mais doce do que o mel, disse o salmista. Versículo 9 me chama a atenção. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Qual é o segredo de um jovem que na juventude, que com todos os hormônios aflorados, que com toda investida maligna contra a mente dos jovens, começando lá da infância, e quando eles chegam na juventude, quando eles chegam na fase ali que eles vão ter acesso a muitas coisas, porque agora eles muitas vezes já podem acessar muitas coisas por si, eles já trabalham muitas vezes, já têm dinheiro, já tem condição de fazer umas coisas que quando crianças a gente consegue segurar. Mas às vezes a gente tem essa ideia, né? Não, todo jovem é descabiciado, todo adolescente vai pecar, todo adolescente vai fazer o que é errado. É impossível. É impossível porque, jovem é assim mesmo. Não. Não é o que a palavra diz. Existe uma maneira de que o jovem se mantenha puro em sua juventude. Qual é essa maneira? Qual é o segredo do jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. O versículo 11 vai falar assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então qual é o segredo? É ensinar a palavra desde cedo. O nosso problema, a igreja hoje já acordou para isso. Começa a investir nas crianças, porque elas crescem, gente. Elas crescem. Eu ouvia muito isso. A igreja do amanhã. Hoje eu tô vendo
Aqueles meninos pequenininhos que gente, eu pegava no colo, né? A gente tem visto ali no Ministério Fogo e Luz, né? As irmãs que estão aqui, a Palmira, a Ivonete, a Soraya, a gente tem visto isso, os jovens se levantando como ministros de louvor, e eles já pregam, a gente viu isso no retiro. Então, assim, é possível que o jovem se mantenha puro? Como? Coloca a palavra no coração dele desde novo. Se ele, na adolescência, na juventude, guardar a palavra, é a palavra, não é o pai rígido. Gente, eu tô muito... Nossa, hoje eu fiquei muito mal, sabe? Assim, eu já tinha visto a notícia, mas hoje eu vi a foto do filho de 14 anos, do menino de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de 3. Como eu tenho um filho de 3, a gente sempre se sente muito mal quando a gente se identifica em algo como uma notícia dessa. Eu fiquei pensando, né? Como que o irmão pode matar o irmão de 3 anos? Aí minha mãe falou que ele falou, eu matei porque ele ia ficar sem o pai mesmo. Gente, que frieza é essa? Que maldade é essa? E eu não tô falando, criticando o adolescente. Existem diversos culpados, a começar pelo inimigo da nossa alma, que tá tentando contra as famílias, já não é de hoje. É milenar as estratégias dele. Mas se nós não nos posicionarmos, se nós não falarmos na minha casa, não. Na minha casa é diferente. Ele vai entrar e vai destruir também. Então a gente tem que ser cristãos intencionais. Intencionais no alcance das crianças, na criação dos nossos filhos. Gente, hoje eu estava lá numa clínica, né? E assim, uma clínica particular. E a gente vê muitas coisas assim... de pessoas, o tanto que é diferente, né? Vou falar claramente aqui, o SUS de uma clínica particular. Mas eu vou falar a verdade? Todos nós temos uma riqueza, a boa parte é Cristo Jesus, porque todas as coisas vão passar. E tudo é vaidade. Tudo na terra, gente. Eu andei um pouquinho pelo centro e pensei, gente, quantas vezes nós buscamos o que o mundo pode oferecer, o que o dinheiro pode comprar, e a verdade é que vai ficar tudo aí. Se nós não investirmos verdadeiramente nos nossos relacionamentos, naquilo que Deus nos entregou, na geração futura, a nossa vida vai embora. E o que há de valor? Nós não vamos levar nada. A Bíblia diz que conosco nada levaremos desse mundo, nada. Então a gente tem que ser intencional em falar da palavra para a próxima geração. Porque na sua juventude não vão se desviar. Essa conversa já é adolescente. Adolescente é assim mesmo. Adolescente beija todo mundo. Deixa beijar na boca. Gente, isso é uma mentira do capeta, tá? Que começa é assim mesmo. Faz o que todo mundo tá fazendo. Não, gente, é adolescente, pelo amor de Deus. Deixa solto. Não ensina, não. Deixa o hormônio levar o adolescente. Você vai ver qual é o caminho dele. Vocês sabem qual que é o caminho dele e dela. Nós precisamos ensinar, mantenha-se puro, se guarde. Ore para que Deus envie a pessoa, a melhor pessoa que vai se encaixar pro teu propósito eterno. Uma pessoa que vai te impulsionar espiritualmente, fisicamente, profissionalmente. Alguém que não vai subtrair, mas vai somar. Ser intencionais com os jovens para que eles não se percam. Né? Falei demais, nós vamos lá. Não apenas os jovens, mas nós mesmos. Como que a gente não vai pecar? Guardando a palavra. O que a gente tá fazendo aqui, você ri, né, Ivonete? Gente, mas eu vejo cristão falando isso. Não, é jovem, gente. Jovem tem que namorar. Gente, pelo amor de Deus, jovem tem que orar. Esperar em Deus. Ter certeza, confirmação de que é isso que Deus quer. As jovenzinhas começando a namorar com 12 anos. Eu fico até assim, meio nervosa. Eu sei que eu com 12, se minha mãe tivesse deixado, que graças a Deus me poupou. Mas, então assim, quando eu era adolescente eu não pensava assim, mas hoje eu tenho plena ciência de que nós temos que aproveitar a juventude, o tempo que a gente tem para de fato buscar a Deus, para estudar, não para começar um relacionamento, porque ninguém tem cabeça aos 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17... para entrar num relacionamento. Ninguém tem, né? Então, pelo amor de Deus, vamos quebrar isso que o diabo colocou, de que jovem peca mesmo. Não tá na idade de buscar a Deus, não. Depois que casa, você busca. Depois que você casar, que sua vida tiver um inferno, aí você busca a Deus. Que aí você vai buscar a Deus pra ver se você consegue viver por causa dos remédios pra depressão, porque o seu marido é um homem terrível. Aí você busca a Deus pra você conseguir sobreviver. Deus não nos criou pra gente sobreviver. Deus nos criou pra gente ter uma vida em abundância.
Eu sei que não é regra, tá? Mas eu casei com 19 anos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu sei que é Deus quem me guardou e que ouviu minhas orações, porque não, pela minha mão não ia sair nada, mas o Senhor. E eu oro para uma geração de mulheres, de homens e mulheres. Não tô falando que tem que casar cedo, mas que vão se guardar pro casamento, que vão esperar, que vão amar o Senhor sobre todas as coisas e se apaixonar tanto por Ele, que vai amar mais a Jesus do que o cônjuge. Que é isso que a Bíblia diz. Primeiro mandamento, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então eu falo muito com as adolescentes que eu aconselho. Procure um namorado que ama Jesus. Porque se ele amar Jesus, ele não vai desrespeitar você. Ele vai te amar como a si mesmo. Se ele amar Jesus, ele vai te respeitar. Se ele amar Jesus, ele vai cuidar de você como Cristo amou a igreja. Se ele amar Jesus, ele vai ler a Bíblia, ele vai ser manso, moderado, ele vai ser como Jesus. Então, a primeira coisa, né? Hoje em dia as pessoas falam, olha primeiro se ele tem um plano de carreira. Olha primeiro se ele vai te dar uma boa condição. Não. Não é a primeira coisa que a gente olha no homem, não, tá? Porque quem provê pra nossa vida é o Senhor. A Bíblia diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem. Não tô falando que a gente vai escolher um homem preguiçoso, né? Mas, não sei porque que eu garrei nisso aqui, mas é uma coisa que a gente tem que aconselhar os jovens, gente, até pra nós mesmos. Mas vamos continuar, tem até uma parte que fala sobre isso. Joy, chega, você já apareceu hoje, tá? Vamos continuar então. Olha o que diz a palavra. Recitei em voz alta todos os teus estatutos que nos deste. A necessidade de declarar a palavra, não apenas ler. Uma das coisas boas para nós, assim, que afeta o reino espiritual e que também ajuda a nossa mente a memorizar os versículos, é ler a palavra em voz alta. Ao invés de ler só com a mente, lê. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Porque quando você fala, você usa o sentido da fala e você também usa o sentido, né? Quando você fala em voz alta, você também usa o sentido da audição. E isso ajuda na sua memória. Se a gente precisa guardar os mandamentos para não pecar contra o Senhor, essa é uma boa estratégia, né? Alegrei-me... Gente, desculpa os barulhos, né? Que minhas crianças estão em casa hoje, então vocês sabem. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto por muitas riquezas. Nós vamos ver o salmista falar várias vezes que a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro, que é mais valiosa do que a prata, que ela é doce como mel. Elogia a palavra e mostra o valor da palavra. Qual é o valor da palavra na vida do cristão? Esses dias eu preguei na igreja, falei, eu acho que foi um pouquinho duro, mas foi o que Deus colocou no meu coração, que Deus tem me ensinado isso. O crente que fala assim, eu entendi que Jesus vai voltar e que o reino de Deus é a coisa mais importante que existe no mundo. Todo mundo aí entendeu? O reino de Deus é a coisa mais importante, o evangelho, o cristianismo não é uma coisa assim que a gente deixa lá no finalzinho das nossas listas de interesse e de prioridade. É o mais importante de tudo. Se Jesus é verdade, veio de verdade, C.S. Lewis fala isso. Se o cristianismo é verdadeiro, ele é a coisa mais importante do mundo. Se ele for falso, ele não tem valor nenhum. Então você escolhe. Não dá pra ficar no meio do caminho. Não dá pra ficar no meio do caminho. Eu acho que é de Deus, mas eu também não me envolvo tanto. Não. Ou não tem valor nenhum, ou é o mais importante de tudo. Tem um Deus no céu que me criou, ele enviou o filho dele pra me salvar, e aquele que crer no filho dele e que abrir mão da sua própria vida pra seguir a ele, tomar a cruz e seguir a ele, vai poder viver a vida eterna com ele. É isso que é o evangelho. Se eu creio que isso é verdade, essa é a coisa mais importante que existe. É o evangelho. E aí, se eu creio que isso é verdade, que Deus me criou e que ele deixou escrita a palavra para aqueles que creem, a carta de amor dele para nós, e eu não consigo passar 15 minutos do meu dia, 24 horas, lendo e meditando nessa palavra, então a minha visão de evangelho está muito errada. Se eu não consigo, vou falar uma coisa aqui que eu não quero machucar ninguém, tá? Mas é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Eu creio. Eu tenho o Luciano Subirá, ele faz jejuns de 40 dias, né, sem água, só na água, quer dizer. E aí, nesses jejuns de 40 dias, ele lê a Bíblia toda. Se eu não estiver enganado, tem que ler 40 capítulos por dia para ler a Bíblia toda em 40 dias. 40 capítulos. Eu sei que isso não é para todo mundo, né? Minha realidade, mãe de 2, dona de casa, esposa de pastor, beleza. Não daria, ou talvez até daria, mas vamos lá. Será
que se é uma pessoa que se diz cristã verdadeiramente não consegue ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, será que o evangelho está no nosso coração, no lugar que deveria estar? Será que eu tenho o cristianismo como a coisa mais importante do mundo se eu não consigo ler a Bíblia pelo menos 15 minutos de 24 horas todos os dias? Aqui está falando que a palavra de Deus, ela é mais valiosa do que muitas riquezas. É muito grave, gente. Não é brincadeira. Nós temos que rever o nosso cristianismo. E aí, continuando. Ele diz no versículo 16, terei prazer nos teus decretos. Não é só sobre, eu não sou muito fã de ler, eu não tenho muito tempo, eu prefiro ver televisão. Não é sobre o que você quer, é sobre o que é necessário. E aí quando você aprende o valor que há nisso, você tem prazer nisso. Não é agora eu vou fazer, então tá, Lorena, você falou isso, eu senti aqui que é o Espírito Santo também, então a partir de agora eu vou ler a Bíblia. Ai, vou ler, sabe? Pode até começar assim, mas você vai aprender a ter prazer na disciplina da leitura bíblica. Marquei o versículo 24, fala, tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Olha que coisa linda. Versículo 27, ajuda-me a entender as tuas ordens. É normal nós não compreendermos muitas das coisas que nós lemos, porque tem muitos aspectos culturais, históricos, espirituais, tem coisa que a gente recebe só por revelação, a gente vai ler, a gente não vai entender. O que a gente tem que fazer? Orar. O salmista está aqui falando, me ajuda a entender as tuas ordens, me ajuda a entender teus preceitos. Porque não é fácil mesmo. É uma coisa espiritual. Deus deixou assim, porque não é para qualquer um. É para aqueles que querem e que buscam. Senhor, eu li e não entendi. Podes tu me revelar? E aí a gente vai viver revelações profundas do Espírito. A gente não vai precisar de ninguém para nos ensinar, porque o próprio Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É claro que a igreja é um corpo e a gente vai se edificar mutuamente, mas todos têm revelação da parte de Deus. E a gente se edifica mutuamente. Edificar é o quê? Crescer, amadurecer, um ajudando o outro. Continuando, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. Eu marquei essas duas palavras... Perdão. Eu marquei essas duas palavras que eu achei muito interessante. Percebam como é uma escolha. Eu escolhi. Não é uma coisa, eu não tô sentindo no coração. Deus não me deu força ainda. Eu tô esperando Deus fazer. Olha o que ele diz. Escolhi o caminho da verdade. Eu decidi viver de acordo com os teus estatutos. Apego-me aos teus preceitos. Olha só, apegar a palavra. Buscarei os teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Quem que aumenta o entendimento? O Senhor. Eu achei interessante isso, eu até me lembrei que quando a gente foi na fazendinha no sábado, sabe, Ivonete? Conversei com um moço lá e ele falou que teve que ter uma saída por causa de um imprevisto lá. E aí, logo que ele conseguiu, ele voltou pra fazendinha. Eu falei assim, não, então você estava decidido. Ele falou, não estava decidido, eu estou decidido. Mas ele falou com tanta convicção que Deus ajuda que ele continue assim até o fim. E nunca mais caia nesse vício, né? A gente sabe que não é fácil. Mas ele falou com tanta convicção, eu não estava decidido, eu estou decidido. É essa firmeza e estabilidade que Deus espera de nós. Senhor, não é amanhã eu vou tentar. Ai, é tão difícil. Amanhã eu vou tentar. Não, eu estou decidido. E Lorena, e se eu falhar? Aí você vai se arrepender e falar, voltei, Senhor. Eu quero te obedecer, eu quero obedecer os teus mandamentos. E aí, versículo 34. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porei em prática. Hoje eu tava lendo a Didaquê, que é um livro que fala, ele é muito usado para catequese. Ele é um livro que data lá do 1º século da igreja primitiva, provavelmente do ensino dos apóstolos. Então, o que os apóstolos ensinavam para os primeiros cristãos que vinham, né, do paganismo e
agora eu quero ser cristão, reconheço que Cristo de fato, né, Jesus, esse judeu, esse homem judeu, é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele tá lá em cima, que ele vai voltar, ok, creio em tudo isso. Quero viver o cristianismo. E aí eles escreveram, né, vindo, né, porque naquela época não tinha muito escrito, então vindo da oralidade, daquilo que os apóstolos diziam, tendo ouvido do próprio Senhor, né, então eles escreveram a Didaquê. Aí o que acontece? Na Didaquê vai falar sobre algumas coisas que a gente... Ô, Joy, amor, xinga ela pra mim, fazendo favor, que ela só obedece você aqui. Então na Didaquê vai falar muito sobre conselhos práticos para os novos cristãos que estavam se adaptando ali ao cristianismo. Eu achei muito, muito interessante porque fala muito sobre colocar em prática. Tem uma parte lá que fala assim, ó, se alguém que prega o que nós temos pregado, mas não pratica, é falso profeta. Não ouçam ele. Sabe, é muito importante isso, porque hoje nós temos a cultura todo mundo quer pregar, né? E as pessoas querem pregar, e a gente estuda para pregar, e a gente tem muito material disponível, a gente quer pregar porque é lindo pregar. Mais do que apenas falar, nós temos que praticar. É o mais difícil e mais importante. Tem pessoas analfabetas que sabem pouco da palavra de Deus, mas que o pouco que elas sabem, elas praticam. E elas são melhores do que aqueles que conhecem muito da palavra, mas que não praticam verdadeiramente. Então nós temos que praticar. Nós já vimos obedecer, seguir, ter prazer, e nós vimos também praticar os teus preceitos. Nós vemos agora também no versículo 36, dá-me entusiasmo por teus preceitos. Se você não consegue ler a Bíblia, não tem prazer em ler a Bíblia, ore e peça a Deus, Senhor, se o cristianismo é o mais importante, se a tua palavra é o centro de todo o cristianismo, então me dá prazer por ela. Pode falar com Deus, porque Ele conhece seu coração. Se você não sente prazer na palavra de Deus, Ele já sabe, certo? A Bíblia diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. Então fala com Ele, fala, Senhor, me dá entusiasmo. Olha esse versículo 36. Me dá entusiasmo pela tua palavra. Muitas pessoas falam comigo, Lorena, eu começo a ler, eu tenho um sono, eu tenho uma preguiça. E é assim mesmo, sabe por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Então ora, para que você rompa essa barreira espiritual da sua carne, que não quer que você se aprofunde no conhecimento da verdade. Porque a verdade é libertadora. Versículo 43 fala que os estatutos são a nossa esperança. Versículo 46 fala, falarei dos teus preceitos a reis e não me envergonharei. Então não é só ler, não é só praticar, nós também temos que falar da palavra de Deus. E não só na igreja, onde a gente estiver. Num consultório, numa sala de espera de um consultório, na rua, no ponto de ônibus, no supermercado. Deus sempre vai preparar um ambiente, Deus sempre vai preparar circunstâncias, presta atenção nisso. Deus vai preparar circunstâncias para abrir uma janela para a pregação do evangelho na vida de cada pessoa. Porque Ele é justo, Ele não vai voltar até que o evangelho seja pregado a todos. Às vezes, quando você está num lugar e uma pessoa do nada começa a te abrir o coração, não é à toa. Deus está abrindo aquela janela de oportunidade para você ministrar no coração dessa pessoa. Aqui está falando, falarei dos teus preceitos a reis. Então o salmista está falando de falar da palavra de Deus para pessoas importantes. Mas nós sabemos que nós temos que falar para qualquer um. Aqui está falando que ele ia falar para reis e não envergonharia. Ele não se envergonharia. Se ele está falando para reis, né, ele quer dizer quais reis? Porque no Israel só tinha um rei. Então provavelmente está falando de reis de outros países. Ou seja, eu não vou me envergonhar se eu tiver que falar da palavra para o Lula, para o líder do Talibã, se eu tiver que pregar para quem quer que seja a palavra, eu vou falar dela e eu não vou me envergonhar. Ele continua falando que tem prazer nos teus mandamentos, celebra os teus mandamentos, medito nos teus decretos. E aí ele fala, versículo 50, tua promessa renova as minhas forças. Gente, a palavra, quando eu tô chateada, quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, eu começo a ler a Bíblia, parece que vai alimentando a minha fé, parece que vai me dando uma força, parece que quando eu saio assim da live, eu sou uma guerreira. Às vezes quando eu chego aqui, eu tô assim, sabe? Senhor,
O que há de ser de mim, Senhor? O que há de ser da minha casa? Será que eu vou dar conta? E quando eu falo da palavra, a gente fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a gente vai falando da palavra, vai revigorando as nossas forças. Tá fraco? Lê a Bíblia. Não consigo ler. Então escuta. Coloca ela para ouvir, mas não desanima. Ah, eu não consigo parar e ler e tal. Vamos pensar em estratégias? Mas não deixe de ter contato com a palavra de Deus. Versículo 55. À noite penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei. Assim passo os meus dias obedecendo às tuas ordens. Versículo 59. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. Olha que interessante esse versículo nessa tradução. Eu me apressarei sem demora, obedecerei aos teus mandamentos. Olha só, sem demora, gente. Tem uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, é a urgência da volta de Cristo. Não sabemos quando, mas eu vou te falar, eu preciso falar, Jesus está voltando. Não dá pra gente deixar para amanhã, é o tempo que se chama hoje. Deus trabalha no hoje. Eu sempre falo sobre isso, que é uma revelação que Deus me deu, assim, há pouco tempo. Deus, Ele quer fazer agora. Deus nunca fala assim, amanhã eu vou fazer. Amanhã a gente pensa nisso. Amanhã, não, é sempre assim, é hoje. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, hoje não endureçais o vosso coração. Quando Moisés chegou lá para Faraó e falou, Faraó falou, pelo amor de Deus, hora que nós não aguenta mais, se eu não estiver enganado, é a praga das rãs. Hora que eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, não tá aguentando essa praga. E aí Moisés chega lá e fala, quando que você quer que eu ore? E aí ele fala, amanhã você ora. Amanhã. É quando uma pessoa não tá disposta a mudar hoje. E ela procrastina. Amanhã eu fico fiel. Amanhã eu busco queimar por Deus. Amanhã eu aumento meu amor. Hoje eu quero... hoje eu não quero nada. Apressarei-me, eu me apressarei, diz o salmista, sem demora obedecerei aos teus mandamentos. Esse que é o segredo do cristão. Ele tem uma natureza carnal, que se a carne estiver forte, vai fazer ele pecar, mas ele tem uma urgência, eu preciso me arrepender agora. Eu preciso voltar para os caminhos agora, eu quero obedecer agora. Não vou deixar para amanhã, eu não vou me arrepender amanhã, eu arrependo agora. Mas com Deus não é assim, a gente se sente culpado, mas peraí. O sangue de Jesus me purifica do meu pecado. Se eu tiver decidido, se eu realmente me arrependi e clamei pelo sangue dele, ele já me limpou. Eu estou justificado de novo. Para prosseguir nesse caminho de santificação. A gente tem que estar nesse caminho. E eu gosto muito de falar, eu sei que não é todo dia que a gente consegue. Na verdade, a gente peca todo dia. Mas é um caminho onde a gente vai melhorando, vai se tornando a imagem de Cristo. Até se tornar varão valoroso, varão perfeito, diz algumas traduções, né? É um caminho de santificação até se tornar uma pessoa completa. Sejam bem-vindas, Chiquinha, Raquel, que saudade da irmã Raquel, hoje online aqui conosco, que bênção, hoje que deu pra gente estar juntas, né? Irmãs valorosas, varoas valorosas. Gente, nós precisamos nos apressar. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, é hoje. Gente, cada dia que passa eu consigo perceber, sabe, cada vez mais como as nossas motivações são egoístas. Muitas das vezes nossas orações não condizem com o reino de Deus, nós estamos preocupados com o que Deus vai fazer na nossa vida. Como Deus vai nos usar, nos abençoar, como que vai ser o meu ministério. E a gente ora para a nossa família. Muitas vezes a gente não ora assim, quem o Senhor quer alcançar aqui? Tem que pregar a palavra para alguém nesse lugar que o Senhor me trouxe? Senhor, o que você quer fazer em Pará de Minas? Mesmo que eu não esteja lá. Mesmo que eu não seja vista. O que o Senhor quer fazer em Pará de Minas? Faz, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Liberta, Senhor, eu tô falando Pará de Minas aqui, eu sei que tem a Raquel, né, de Mateus Leme. O que o Senhor quer fazer em Mateus Leme? O que o Senhor quer fazer na minha cidade? O que o Senhor quer fazer no meio do povo aqui? Não é só sobre mim, Senhor, me abençoa, me usa, me prospera minha casa, realiza meus sonhos, me leva. Não, Senhor, o que o Senhor quer fazer no Brasil? O que o Senhor quer fazer? Aplica a tua justiça sobre nós, que venha o teu reino sobre nós.
Seja o teu nome levantado na terra. Seja o Senhor glorificado no mundo. Que o teu reino venha sobre nós, que Jesus, o grande Messias enviado, sente-se no seu trono de glória, que todos reconheçam que tu és Senhor, que a tua igreja seja unida em um só propósito. Às vezes a gente ouve, hoje na Didaquê, eu li isso, achei muito interessante, fala assim, se tem algum irmão que tem uma ofensa contra o outro irmão, como é que era, gente? Fala tipo assim, seja... Ai, agora eu esqueci, mas é no sentido assim, não piora a situação, não. Se algum irmão tá contra o irmão, faça reconciliação. Mas e o que acontece? Tô aqui, Lorena. Aí a irmã Maria chega pra mim e fala assim, Lorena, a irmã Joana falou de mim, eu tô tão chateada. Eu falo, mas como é que a irmã Joana pode fazer uma coisa dela? E diz que é crente. E diz que é do círculo de oração. Vocês estão entendendo? A gente tem que trazer reconciliação, irmã. Será que é verdade que ela falou mesmo? A gente nem sabe se é verdade. Por que você não vai lá e conversa com ela? Fala com ela, olha, se eu fiz isso, você me perdoa. Mas eu não fiz nada! Né? A pessoa já... Calma. A Bíblia diz que se ferirem a nossa face, se alguém vier com violência, a gente não vai devolver com violência. Oferece a outra. O amor... o amor. Ele é perfeito, ele é o elo da perfeição. Sabe o que é elo? É o que liga. Se não tiver amor, a igreja não tem unidade. Nós precisamos andar em unidade, então nós temos que ser pacificadores. A partir de agora, quando alguém falar mal de outra pessoa, nós vamos ser pacificadores. Nós não vamos falar mal da pessoa também, não. Amém? Nós vamos ser pacificadores. Por que eu tô falando de tudo isso, gente? Não sei onde é que eu cheguei nisso aqui, mas enfim. É amor. Nós temos que amar e trazer pacificação. A gente tem que tirar da nossa boca a maledicência. Tem uma coisa que Deus tem falado comigo? Eu não vou sofrer sozinho, eu vou fazer você sofrer junto comigo. A Bíblia diz assim, ó, que não sai da sua boca nenhuma palavra que não venha trazer edificação, mas só a palavra que venha transmitir graça aos que ouvem. Tudo que você for falar, pensa, tô transmitindo graça? Tô abençoando ou tô amaldiçoando? Será que se eu fizer esse comentário sobre aquela pessoa, eu vou transmitir graça para quem me ouve? Gente, isso é muito sério. Porque a gente fala muita coisa que não deve falar. Então, se a gente quer obedecer a palavra de Deus, só por meio do Espírito Santo, a gente tem que se apressar. Eu quero, Pai. Não é amanhã que eu vou tirar a fofoca dos meus lábios, não. É hoje. É hoje que eu vou melhorar. E se eu cair em tentação, Senhor, o Senhor me ajuda. Primeiro, não me ajuda a cair em tentação. É isso que a gente tem que orar. Não, me ajuda a não cair em tentação. Falei errado, desculpa, gente. Me ajuda a não cair em tentação. Me livra do mal. Mas aí, se eu cair, agora só entre nós. Se eu cair em tentação e fiz o que minha carne está acostumada a fazer, dos meus pecados de estimação, novamente, chorando amargamente, eu vou aos pés do Senhor e vou falar, Senhor, eu fofoquei. Eu falei mal. Um falso testemunho, maledicência. O Senhor pode me perdoar? O Senhor pode me ensinar a falar só palavras que transmitem graça aos ouvintes? E aí a gente vai fazendo até que nós tenhamos vencido essa carne pecaminosa que nos ensinou desde a nossa infância a fazer aquilo que Deus não se agrada. Amém? Continuando. Versículo 63, estamos no Salmo 119, sejam bem-vindos quem entrou depois. Irmã Melina, seja bem-vinda, minha querida, Deus te abençoa. Deixa eu ver quem tá aqui que eu não cumprimentei também. Acho que todas as outras eu cumprimentei. Então nós estamos meditando no Salmo 119, que é a coisa mais linda, é um salmo com 176 versículos, dividido em 22 estrofes. Cada estrofe começa com uma letrinha do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Se fosse no alfabeto normal, seria tipo uma letrinha é um acróstico, então começa com A, depois B, cada estrofe vem com uma letra, né, em sequência, mas é o alfabeto hebraico, então começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, eu não sei falar hebraico, então vou falar do jeito que se lê. Zain, Re, Te... não vou falar mais não, que eu tô com vergonha. Então, o Salmo 119 são 22 estrofes, cada estrofe tem 8 versículos, 8 versos, e em todos os versículos desse salmo, com exceção de apenas 3, tem uma palavra que se refere à palavra de Deus.
lei, preceito, mandamentos, decretos, juízos, caminhos. Ou seja, o Salmo 119 é todo sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, como a Bíblia é importante na vida do crente, como a palavra de Deus deve ser vista pelos cristãos, como nós devemos amá-la, observá-la, meditar nela, praticá-la, ter prazer nela, valorizá-la. Falar dela para outras pessoas, obedecê-la, ansiar por ela, buscar ela, crer nela. Tudo isso no Salmo 119, apontando para aquele que é a palavra, Jesus Cristo. Eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a vida, né? Então, a palavra encarnada é o nosso Senhor Jesus. Então, o Salmo 119, ele vem para mostrar a importância de Jesus na vida do crente e também de como que nós devemos estar. Só de ter 10 pessoas online aqui agora para ouvir sobre a palavra de Deus, eu já louvo a Deus, porque eu creio num avivamento, gente, eu creio. Senhor, faça no nosso meio um abibliamento. Ah, Senhor, que nós não venhamos andar por um caminho de religiosidade, onde a gente apenas vai a uma celebração com outros que professam a mesma religião, para ficar um tempo ali e depois viver a nossa vida de acordo com nossos próprios preceitos. Não, não, não. Eu oro, Senhor, por um abibliamento em Pará de Minas, em toda a região, no Brasil, de pessoas que amam a Tua lei, que leem, que estudam, que procuram praticá-la. De pessoas que amam o Senhor, que querem aprofundar no conhecimento da verdade. De pessoas que vão sair desse lugar de superficialidade, Senhor, que são enganados. A Bíblia diz que esses são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Tudo que as pessoas, que qualquer um fala, eles acreditam. Mas não os teus. Os que leem a tua palavra não são enganados, porque eles têm raízes firmadas na verdade. Levanta um povo abibliado, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes, sabe o que acontece, gente? Nós falamos muitas vezes dos erros que houve a reforma ali na religião, no catolicismo. Às vezes nós vemos o erro dos católicos, mas a gente não percebe que o protestantismo está indo para o mesmo caminho. Por que Martinho Lutero fez uma grande revolução no cristianismo? Porque Martinho Lutero, ele foi traduzir a Bíblia do latim, onde poucos, só os eruditos, só o clero podia ler a Bíblia, e só quem sabia latim, porque ia pra missa, ouvia tudo em latim, as pessoas não entendiam nada, Então, o que Martinho Lutero falou? Eu sou justificada pela fé, as pessoas têm que saber disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer cheio do Espírito Santo, Eu quero que a palavra de Deus se torne acessível. Então, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E assim ficou muito mais fácil chegar no nosso idioma, Logo veio a Bíblia para o inglês e aí chegou no português, e glória a Deus por isso. Só que o que acontece? Pessoas morreram por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus. Pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos isso aqui. E aí ela fica assim, aberta no Salmo 91. Aberta no Salmo 91, do lado da cabeceira da cama. É isso que Deus nos chamou para viver? Não é. Ou pior, fechada e empoeirada dentro do não sei aonde, qualquer prateleira. Não, gente. Isso aqui é a coisa mais importante. Nós criticamos tanto isso na reforma. E quantas igrejas não incentivam os seus fiéis a lerem a palavra? Quantas pessoas, esses dias conversando com uma irmã lá da igreja, ela falou assim, eu falei assim, você não tinha lido a Bíblia ainda na outra igreja? Ela falou, não, a gente não era incentivado. Não é incentivado a ler a Bíblia. Eu comecei a perceber que é a realidade de muitas igrejas que não incentivam aqueles que fazem parte ali, que são membros da instituição, a lerem a palavra. E aí a gente está indo para o mesmo caminho. Precisamos de uma reforma de novo. Graças a Deus que Deus tem levantado reformadores. Amém? Então, para terminar o Salmo 119, nosso Deus, terminar? Não, deixa eu falar essa palavra, versículo 71. Gente, onde é que eu tô? Achei, me apressarei. Deixa eu pular isso aqui, eu vou falar do versículo 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Gente, olha isso. O sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção a teus decretos. Quantas vezes o Senhor nos leva em situações de dependência total nele,
para que nós venhamos nos voltar para Ele, para a sua palavra. Continuando, tua lei é mais valiosa para mim do que milhares de peças de ouro e de prata. Olha o valor. Todas as vezes que a Bíblia cita ouro, prata, dinheiro, é porque é o que nós entendemos de valor, né? Quando a gente pega um celular de última geração e um celular simplesinho, a gente fala assim, esse aqui vale muito mais porque ele custa tanto. Então, nossa ideia de valor, de mensurar valor, tá ligada a isso, ouro, prata, dinheiro, né? Hoje a gente tem reais, dólares, enfim. Então, o que o salmista está querendo dizer? Ela é valiosa. Ela é mais valiosa do que tudo que a gente tem de maior valor, que é ouro e prata. Meu Deus! Ele vai falar, tu me fizestes e tu me formastes, dá-me entendimento para aprender teus mandamentos. Gente, não é errado falar com Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não entendi nada do que eu li. Me ensina a tua palavra. Me ensina, a gente não precisa só do culto de domingo à noite para aprender. Não, não, não. Você pode entrar pro secreto, abrir a palavra e falar com o Espírito Santo. Fala comigo, me ensina a ler e a entender. E se você não tiver entendido algo, o Espírito Santo pode colocar na sua mente alguém que você confia, que ama as Escrituras, pode mandar mensagem. Tem uma moça lá da igreja que ela sempre me manda mensagem. Lorena, eu tô lendo uma coisa aqui que pra mim não faz sentido nenhum. O que você entende disso? Quando eu não sei, pergunto para Edmundo. Quando Edmundo não sabe, a gente fala, vamos orar? Vamos pesquisar, vamos orar, vamos pedir a Deus para dar o entendimento. Não é errado perguntar para outras pessoas, mas é errado quando a gente não pergunta primeiro para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que isso aqui quer dizer? Pode perguntar, ele é teu amigo, ele está do seu lado. Eu sempre falo que a coisa mais linda da Bíblia é que a gente pode ler o livro com o autor do lado e perguntar para ele sobre o livro. O que o senhor quis dizer quando o senhor expirou isso aqui, né? Quando o escritor foi inspirado aqui. O que o senhor quis dizer, Espírito Santo? Às vezes não vai vir na hora, tá? Tem coisa que é assim, vai batendo. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, é insistência. Mas se você persistir, ele vai te revelar. Continuando, versículo 79. Unam-se a mim todos que te temem, os que conhecem os teus preceitos. Deus falou muito comigo quando eu li esse versículo. Unem a mim os que temem ao Senhor. No versículo 63, ele fala assim também, sou amigo dos que te temem. E aí eu me pergunto, com quem eu tenho andado? Quem são meus amigos? Quem são as pessoas próximas? Elas temem verdadeiramente a Deus? Pensa em quem você leva para dentro da sua casa. Pensa em quem você anda. Pensa em quem você pede conselho. Pensa de quem você aproxima. Essa pessoa teme a Deus? Ótimo amigo. Não teme a Deus? Se afasta. Tratamento de irmão que ama, mas não de amigo íntimo. Isso é muito importante. O salmista está falando aqui, unam-se a mim todos que te temem, os que conhecem os teus preceitos, que eu seja inculpável na obediência dos teus decretos. Meu Deus! E aí nós temos um texto que vai falar muito de inimigo. Aí tem esse aqui, gente, versículo 83. Mesmo enrugado, como uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Vocês já ouviram falar sobre isso? O odre na fumaça? Eu ouvi falar um pouquinho e pesquisei para poder falar melhor aqui. Naquela época, os utensílios para poder carregar líquidos, né, eram odres. O que é um odre? Um odre é uma vasilha, né, de couro. Eles matam um animal, presta atenção, matam um animal. Pega a pele daquele animal, costura a pele daquele animal. Só que ele fica com cheiro de carne, né? Então, para poder tirar todo o cheiro de carne, para ele poder ser apto para receber o vinho novo, vai ter que ficar na fumaça. E aí ele é exposto, ele fica ali se defumando na fumaça. Então, o que acontece quando o odre é exposto ali naquela fumaça? Ele vai enrugando, que aqui falou assim, olha, mesmo enrugado, como odre na fumaça, né? Ele vai enrugando e escurecendo. E isso, todo esse sofrimento dessa carne que já foi mortificada, faz com que ele esteja fortificado. Então ele se fortalece para que ele não se rompa, para que ele possa receber aquilo que ele vai receber. Então nós somos como o odre na fumaça. Nós somos assim, né? Quando a gente vai para o Senhor, nós crucificamos a nossa carne.
A Bíblia diz: aqueles que andam pelo Espírito crucificam a sua carne. Então nós crucificamos a nossa carne e Deus nos expõe a situações de dificuldade, a essa fumaça intensa, né? Nós vamos ficando ali defumando numa situação extrema para que Deus fortaleça nos, como um vaso de barro que precisa também passar pelo fogo para ser fortalecido, para não ser mais maleável, estragável. Nós precisamos passar também por situações para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Se você sentir vontade, pesquisa mais sobre o odre na fumaça. Amém? Versículo 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Quer alívio para sua alma? A palavra de Deus. O salmista falou: se eu não tivesse a tua lei, se ela não fosse o meu prazer, eu teria morrido, não teria aguentado, minha alma não teria resistido. Versículo 96, olha que coisa linda. Percebi que até a perfeição tem limite, mas não tem limite para os teus mandamentos. Uau! Até a perfeição tem limite, mas a tua palavra, Senhor, ela é ilimitada. Meu Deus! Aumenta o nosso amor pela tua palavra, Senhor. Versículo 97, amo esse versículo. Como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Versículo na NVT fala: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Não é só quando a gente está lendo. A gente está no trabalho pensando na palavra. A gente está andando pela rua pensando na palavra. Você sabe qual que é a maior estratégia do diabo nos dias de hoje? Distração. Ele quer nos distrair. Ele quer roubar o nosso tempo de meditação, da palavra, daquilo que das obras das mãos de Deus, né? Tem um salmista que fala assim: vou meditar nas obras do Criador. Mas a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de ver a lua, de olhar para as estrelas. Não tem tempo. Por quê? A gente tem tanta coisa que nos distrai, tem tanto entretenimento. A gente pega o celular e a gente pode ver tanta coisa que isso está roubando de nós a capacidade de meditar na palavra de Deus. Mas agora que você sabe dessa estratégia do diabo, não deixe ele te vencer nisso. O diabo quer nos distrair do nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Nosso maior propósito: fomos criados por Deus e criados por Ele e para Ele, para conhecer a Deus. Conhecemos a Deus pelas Escrituras. O salmista falando: eu amo a tua lei, eu medito nela, eu penso nela o dia todo. Se o celular tem roubado muito da sua atenção, como eu acho que eu preciso dar uma diminuída boa. Fiquei o ano passado inteiro sem Instagram, gente. Foi uma benção. Eu li muitos livros que eu acho que foi exatamente o que eu precisava para estar aqui hoje nas lives. Deus me preparou para estar aqui. Mas hoje eu me percebo muitas vezes gastando tempo com futilidade. Eu falo: Deus, eu não posso. O diabo quer roubar o nosso tempo. Não deixe ele roubar o seu tempo. Não gaste tanto tempo com redes sociais, com a dopamina barata do rolar os videozinhos que produzem um prazer momentâneo na gente. Não. Medita na lei de Deus, medita. Se preciso, faça um propósito. Se preciso for, abra mão das telas, faz um propósito aí. Eu lembro no ano retrasado que eu fiz um propósito de ficar pelo menos uma vez na semana sem celular. Eu lembro que foi até difícil, porque algumas pessoas entravam em contato comigo, e aí eu tive que adaptar. Põe algumas horas do dia para ver o WhatsApp e responder mensagens importantes. Mas eu lembro que eu fazia isso. Era uma vez por semana. Comecei no domingo, depois passei para sexta-feira. Mas aí eu ficava sempre um dia na semana sem celular. Faz um propósito assim, coloca o tempo. O Instagram, por exemplo, tem como você monitorar o tempo que você fica e ele fecha. Ele fecha quando você extrapolou aquele tempo. Mas faça alguma coisa, mas não deixa o inimigo roubar o seu tempo de meditação. Porque disso depende a nossa vida com Deus. Versículo 99. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres. Eu amo isso aqui porque mostra que a pessoa que medita na palavra de Deus, ela é assim, improvável. Ela tem mais prudência do que os próprios mestres, do que os professores. Ela tem mais entendimento do que os anciãos. Gente, a pessoa que medita na palavra de Deus pode ser jovem, mas ela entende mais das coisas de Deus e do mundo e da vida e da criação do que aqueles que têm 80 anos e que não conhecem ao Senhor, que não têm contato com as Escrituras. Ele está dizendo: por causa dos teus mandamentos, eu tenho mais entendimento do que os anciãos. Meu Deus! Versículo 103. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Andresa, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Melhor manicure e pedicure da cidade. Te amo. Que bom estar aqui com você, viu? Deus abençoe, amado. Você e as crianças também.
Versículo 113. Odeio as pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Meu Deus. Tem uma coisa que a gente tem que ter, gente, é disciplina. Disciplina. Por isso que o jejum ajuda para dominar a nossa carne, para ter autocontrole, domínio próprio. Quantas horas, gente? Tô há 1 hora falando. Misericórdia, Jesus. Eu ia falar até o 125. Mas vamos lá. Vou terminar rapidinho, tá? Nós temos que ser constantes. Ter disciplina. Por isso que o jejum ajuda. Isso que eu tava falando. Né? Eu entrei num propósito e aí eu não consegui sair do propósito. Deus tá lá de novo. Vamos, filha. Porque o Espírito Santo, ele vem, sabe, com muita doçura nos chamar. Ele não nos empurra e fala, vamos, faz o que eu tô te pedindo, você precisa disso. Não, ele vem. E ele fala, vamos, filha, você não tá vendo que você tá precisando? Filha, você tá precisando de domínio próprio. Vamos voltar aqui a propósito, você começou e parou no meio do caminho? Aí eu voltei, gente. E assim, a Andresa sabe, né, amada? Às vezes eu tô diante de uma mesa. Um propósito tem a ver com comidas. Eu tô diante de uma mesa e você sabe o que é você não comer o que você quer, a sua carne quer comer? Você sabe o que é você ir comprar alguma coisa e não achar aquilo que você pode comer? E isso ajuda a gente a colocar a nossa carne no lugar dela. E aí nos ajuda na constância, porque você quer sentar e ver a sua série, mas você sabe que precisa ler a Bíblia. Então, quando você coloca a tua carne no lugar, na hora de tomar as decisões, seu espírito está mais forte. Então faça projetos sim, propósitos. Peça ao Espírito Santo que te revele o que você deve fazer para melhorar. Faça jejum, tira um tempo para... Gente, deixa eu contar um negócio para vocês da Didaquê que eu li hoje. Que tá na minha mente porque eu fiquei a tarde inteira sentada lendo. Na Didaquê fala sobre o jejum algumas coisas. Fala que as pessoas que te amaldiçoam, seus inimigos, você deve jejuar por eles. Isso não tá na Bíblia, tá? É a Didaquê, o ensino dos apóstolos. A Bíblia não fala isso, mas olha o que os apóstolos ensinavam. Sabe aquela pessoa que cutuca a tua ferida, que vira a cara pra você? Aquela pessoa, nós já sabemos que a gente não pode maldizer, mas bem dizer. Está na Bíblia, nós sabemos, nosso Senhor nos ensinou, bendiga. Não amaldiçoe, abençoa, ora pelos que vos perseguem. Então a gente já sabe que tem que orar. Isso eu já sabia e já fazia. Toda vez que alguém vinha e me cutucava minha ferida, eu falava, Senhor, abençoa ela. Eu acho que ela tá precisando de ti. Então, abençoa essa pessoa, abençoa a casa dela, abençoa os filhos dela. Ajuda ela, Senhor, em tudo que ela precisar, que ela tenha uma revelação de ti, Senhor. E aquilo me curava. Só que aí, hoje na Didaquê, elevou o nível, porque falou assim, aos seus inimigos, aquele que te persegue, jejue por essa pessoa. Você já pensou? Você vai deixar de comer aquilo que você quer comer pela pessoa que está te perseguindo. É o ensino dos apóstolos da igreja cristã no primeiro século. Não apenas isso, ensina assim, ó, para os batizandos, aquele que vai batizar. A pessoa que vai batizar, que ia batizar, ela era ensinada, né? Era não é regra, era tradição, que aquele que fosse batizar ela falasse com ela, ó, você tem que estar em jejum de pelo menos 1 ou 2 dias. Para quem ia batizar. A pessoa que vai batizar também em jejum de 1 dia, e as pessoas que vão participar, é bom também que elas estejam jejuando. Está na Didaquê, tá? Nesse estudo dos apóstolos, da pregação dos apóstolos. Não apenas isso, tem outra coisa sobre o jejum. Uma parte sobre o jejum fala assim, ó. Não sejam como os hipócritas, falando dos fariseus, os religiosos, que jejuam 2 vezes por semana. Eles jejuam no 3º e no 5º dia, se eu não estiver enganado. No 3º e no 5º dia da semana. Mas vocês jejuem no 4º dia e no dia da expiação. Se eu não estiver enganado, fala isso. Eu até olhei, 4º dia é o quê? Quarta-feira. Gente, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E nós que amamos o Senhor, que entendemos que precisamos mortificar a nossa carne, pensamos, não, nós estamos na época da graça, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Não é assim, não. É exatamente o oposto. É a gente tratar a nossa carne mediante a graça que Deus nos deu para viver isso, para que o nosso espírito se fortaleça e a gente viva o plano de Deus na terra. Amém? Continuando então, não sei onde eu parei, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Meu Deus, esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais lindos. Vai falar sobre a orientação, como que a palavra vai nos orientar. Ela é como um guia para os nossos pés. O que isso quer dizer na prática? Eu quero, Senhor, fazer uma faculdade. Decidi que eu vou estudar. À luz da palavra, Deus é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É ela que vai nos iluminar. É pela palavra de Deus que nós vamos saber qual é a vontade de Deus, qual é o próximo passo que eu devo dar. Eu vou tomar mediante a palavra de Deus. Ou seja, é mediante uma palavra do Senhor que eu vou encontrar na palavra de Deus. O que eu quero dizer? Se tiver contra aquilo que está aqui, não posso ir. Porque a palavra é minha lâmpada. Eu estou indo para esse caminho, mas a Bíblia diz que eu tenho que ir por esse. Eu tô indo por esse caminho que vai me garantir muitas coisas. Como, por exemplo, você tá no teu trabalho e tem uma pessoa lá. Se você conseguir passar por cima dela, pelo menos só uma vez, você vai conseguir a promoção. Mas a Bíblia diz, não, você não pode fazer isso. Você tem que ser inculpável. Você tem que ser íntegro, sincero. É Deus quem vai te honrar. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Você não tem que passar por cima de ninguém. Você tem que ser amável. Você tem que colocar o interesse do outro acima do seu próprio interesse. É o que a Bíblia diz. E aí, se a palavra te guiou para esse caminho, você vai para esse. Se a palavra não te guiou para esse, você não pode ir para esse. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Resumindo, né? Versículo 103, deixa eu passar aqui. Versículo 133 fala assim, ó: firma os meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Olha que interessante. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Qual é o segredo pra gente não pecar, gente? É ter contato com a palavra, é estar com ela guardada no nosso coração. É saber o que agrada a Deus. É alimentar a nossa fé para que a nossa carne não nos domine. Amém? Deixa eu passar aqui. O versículo 146 fala uma coisa que eu achei interessante. Fala assim, ó. 147. Levanto-me cedo antes do sol nascer. Clamo e ponho minha esperança nas tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir sobre as tuas palavras. Quando eu estava lendo, veio algo no meu coração. É a prontidão. Não vou deixar para ler a Bíblia ano que vem. É agora. Ah, mas eu perdi porque o povo tá lendo e eu tá na metade do caminho. Lê o que Deus te mandar ler. Começa agora do meio. Começa Salmo 120 hoje. E tá tudo certo. Não deixa para amanhã. É prontidão. Levanto-me cedo. Desperto de madrugada. Esteja pronto para buscar a palavra de Deus. Versículo 162 para poder terminar o 119. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Eu encontrei o meu tesouro, né? Me lembrei de Marta. Tava arrumando, fazendo as coisas. Vamos trabalhar porque tem que fazer. E Maria tava aos pés da palavra. A palavra revelada. A palavra encarnada. E aí quando Marta tá lá toda sofrendo, preocupada com tantas coisas, Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte. O melhor tesouro é a palavra, é Jesus. Aqui o salmista falou, eu alegro-me na tua palavra como quem descobre um grande tesouro. Glória a Deus. Eu vou falar rapidinho dos próximos, eu acho. Tá, gente? Pra gente poder terminar. Senão amanhã eu vou ter 15 salmos pra falar. Salmo 120. Do 120 até o 134, isso. São 15, os próximos 15 salmos são conhecidos como salmos de romagem, ou cântico de degraus, ou salmo dos peregrinos. O que é isso? Degraus simboliza essa subida, né? Os peregrinos, gente, eles, todas as vezes que eles iriam ali subir para Jerusalém, lembra que, ai gente, eu pesquisei tanta coisa legal hoje, eu queria tanto falar de tudo, eu queria fazer uma live de 20 horas, como se as pessoas pudessem passar a madrugada aqui, como se eu pudesse, né, que eu tenho que dar janta para meus meninos, mas, depois eu quero falar para vocês, eu estava pesquisando sobre o templo, e a Bíblia conta que o templo foi construído ali no Monte Moriá, exatamente aonde Abraão quase sacrificou Isaac, né? Ele foi posto à prova ali, mas não sacrificou porque Deus interveio ali, falando não precisa, tá? Eu já provei, já provi o cordeiro. E aí o templo foi construído nesse monte. O templo foi construído ali
E a gente tem até a história de Davi também, né? Porque Davi tem aquela visão do anjo do Senhor ali amor, fugiu agora de Araúna. O que é? Campo de Araúna? Hã? Eira de Araúna. Então, nesse monte, né? Na Eira de Araúna, ele foi lá e aí ele falou assim: olha, eu não vou oferecer para Deus nada que não me tenha nenhum custo. E aí é nesse monte que é construído o templo. Então, o que significa isso? Quando as pessoas saíam de todas as regiões para ir para o templo, para Jerusalém, elas subiam em altitude. Lembra, gente, que a gente tem que jogar tudo pro espiritual, porque a Bíblia, ela é toda espiritual. Qual que é o simbolismo de tudo isso? Quando a gente sobe para Jerusalém, a gente está falando dessa subida espiritual, de não da gente estar em decadência, mas de um crescimento espiritual a ponto de alcançar a Deus nas alturas. Então, esses cânticos, esses próximos 15 salmos, eram cânticos que eles cantavam quando iam, né? Enquanto peregrinavam rumo ao templo. Lembrando que tinha 3 festas principais que todo judeu tinha que participar, que era a Páscoa, tabernáculos, né? Que é a tenda também, tabernáculo ou tenda, e também tinha a festa da colheita. Então essas 3 festas faziam com que os peregrinos, né, com que os israelitas saíssem ali das suas casas e peregrinassem, muitas das vezes em caravanas, isso. Eles pegavam ali os animais para poder sacrificar lá no templo. E aí era uma jornada até perigosa, não era fácil, né? Tinha todas as condições ali adversas e também todo o coração deles para aquele momento ali espiritual que acontecia em Jerusalém. E é isso que esses próximos salmos vão tratar, do 120 até o 134, 15 salmos de romagem ou cântico dos peregrinos. Muitos desses cânticos foram compostos no exílio e no retorno do exílio da Babilônia, então a gente vai entender muita coisa, isso é importante, tá? A gente vê o Salmo 120, que é um salmo onde o salmista vai fazer, é um salmo de lamento, ele vai fazer ali uma súplica a Deus. Ai, Senhor, responde a minha oração, né? Ele fala que ele está em lugares hostis, cita Meseque e Quedar, que são lugares diferentes da paz de Jerusalém, né, que Jerusalém vai simbolizar paz. Ele está num lugar o quê? De hostilidade, de dificuldade. Quedar significa escuridão. Então esse peregrino vai demonstrar que ele quer estar em Jerusalém, embora ele não esteja lá. Mas ele começa falando que estava aflito, ele clama a Deus e Deus responde a sua oração. E aí a gente tem o Salmo 121, que é um dos salmos mais conhecidos e lindos da Bíblia, um dos meus favoritos, junto com todos os outros 1 milhão de versículos que eu tenho favoritos, que fala, gente, presta atenção, estou olhando para os montes. Monte simboliza adversidade, dificuldade. Eu olho para a adversidade, e eu me pergunto, onde está o meu socorro? E aí ele fala, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus fez o céu e a terra, o que há de ser um monte? Né? Nós lemos, até falei lá na van, gente, o que acontece com os montes na presença do Senhor? A Ivonete vai responder, ou a Ivonete ou a Soraya. O que acontece com os montes na presença do Senhor? Nós lemos em um dos salmos aqui para trás. Não importa o tamanho do monte, ele fez os céus e a terra. Então o nosso socorro vem de onde? Eu posso estar até olhando para uma grande montanha, mas eu sei muito bem quem é a minha fortaleza. Eu sei muito bem de quem é o meu socorro, que vem do Senhor, de Iavé, que fez os céus e a terra. Esse salmo, gente, ele vai falar sobre uma confiança, uma certeza da proteção divina. Fala assim, olha, nessa tradução fala assim, ó, ele não vai deixar que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Eu gosto das versões mais tradicionais, ele não dormita, ele não cochila. O Senhor que te guarda, ele não tira uma soneca, gente. Às vezes a gente tá preocupado, será que Deus vai fazer? Será que, eu estou perdida? Deixa eu te falar, Deus não dorme. Mesmo quando nós estamos dormindo, ele continua vigiando sobre o seu povo. E nós vamos ver isso no Salmo 127, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Meu Deus, que fala, se o Senhor não guardar a casa, você pode ter a arma dentro da sua casa, concertina, alarme.
Pode ter até um segurança na porta. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não construir, em vão constrói os edificadores. O que acontece? Vocês esqueceram, Ivonete e Soraya? Você lembra que eu perguntei lá o que acontece com os montes? Vou ver se elas lembram aqui, só para brincar com elas um pouquinho, que a gente ficou fazendo perguntas bíblicas, indo pra fazendinha no sábado. Então, gente, esse Salmo 127 fala assim, ó, mesmo não adianta preocupar de trabalhar tanto de madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir dinheiro, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus acrescenta porque Ele não dorme. Nós podemos dormir. E dormir significa descansar. Nós podemos descansar no Senhor sabendo que Ele não descansa, Ele não dorme, e não dormita o guarda de Israel. Fala que o Senhor estará ao nosso lado, o sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O que significa isso? O Senhor nos guarda de dia como uma sombra. Olha o que fala esse versículo, fala, o Senhor está ao seu lado como uma sombra que te abriga. Não lembra, meninas? Os montes se derretem como cera. Eu acho que eu lembrei esse versículo porque eu fiz essa imagem na minha mente, um monte se derretendo como cera. Meu Deus, eu preciso terminar. Eu vou falar só até o 121 e amanhã eu vou até o 135, gente, porque tá muito tarde. Tá tudo bem, amadas, tá tudo bem, viu? É muito específica a resposta. Então fala que o Senhor guarda de dia e de noite. Deus não dorme. Ele não. Deixa eu dar só uma cochilada aqui. Não, o Senhor protege aqueles que o temem. A Bíblia diz que Ele coloca um anjo à direita daqueles que temem o Senhor. Ele guarda, esse anjo guarda essa pessoa. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protege a sua vida. Fala assim, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? A gente continua amanhã, gente. Não posso continuar porque meu filho já tá com fome já. Eu sei também que vocês já estão aqui há muito tempo. Então eu quero agradecer a todos vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês e de ver Deus levantando um povo que se importa com a palavra, gente. Tem tanta coisa, né? Tanto entretenimento aí que poderia nos causar sensações boas e que a gente pode colocar o pé pra cima e ver e relaxar a mente, mas vocês escolheram a lei do Senhor. Vocês meditaram nela. Vocês escolheram ouvir 1h15 sobre a Bíblia. E isso é abibliamento. E eu louvo a Deus que só o Espírito Santo pode levar a igreja a esse lugar. Glória a Deus. Obrigada, Cacá. Deus te abençoe, viu? Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada, Raquel. Um prazer estar com vocês aqui. A Micaele, a Mica que entrou. Obrigada, viu? Deus abençoe você, sua casa. A Andresa, minha querida. A Raquel, a Melina, a Kênia, a Soraya, a Ivonete. Kelly, seja bem-vinda também. Que Deus abençoe você. Um abraço no Joe, meu querido. Dona Piedade, a Chiquinha, a Dani e a Cacá. Obrigada por terem ficado até o final. Não se esqueçam, a palavra está no centro. A centralidade da vida do cristão é a palavra de Deus. Não podemos deixar ela em segundo plano. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, leia, medite, peça a Deus para te dar compreensão. Corra atrás como um tesouro que a gente vai garimpando. Faça isso com a palavra de Deus e que ela seja aquela que te guia. Amém? Que Deus também guarde a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Beijo. Com Deus, gente, até amanhã, voltando ao horário original, né, às 14 horas. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. José quer aparecer. Meus meninos é tudo parecido. Puxou o pai. Aqui, ó, esse é o Josézinho de pijaminha. Falou oi pra todo mundo. Manda um beijo. Fala com Deus, pessoal. Com Deus, pessoal. Cecília quer aparecer também. Aparece aí, Cecília. Com Deus. Deus abençoe. Todo mundo de pijaminha já. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Jesus permitir. Boa noite pra vocês, viu? Obrigada por comprar o caminhão, vovó. Obrigada por comprar o caminhão, vovó. A gente manda live pra ela, né? Com Deus, gente. Fogo. Beijo. Fogo? Não, é um coração.